Muito bem, pessoal, estamos para mais uma aula de filosofia. Hoje será a aula 31 sobre Guilherme de Ockham. Vejamos então uma revisão. Lembremos que na última aula aprendemos sobre Duns Scotus. Ele foi um grande comentador das obras antigas e criou o princípio da individuação. Vejamos então sobre Guilherme de Ockham. Nessa aula vamos aprender sobre a obra de Ockham e como a escolástica foi perdendo força para o pensamento humanista. Lembrete. Ao começar a sua aula, lembre sempre de entrar lá no Classroom, responder o questionário que lá tem para garantir a sua presença. Histórico do período. Antes de entrar no conteúdo, vamos fazer uma pequena observação sobre o contexto histórico deste período. Está tendo uma intensa mudança nos fiéis. A igreja tentou se aprimorar. O Papa Bonifácio VIII tenta intervir. O que está acontecendo aqui nesse período do Guilherme de Ockham? Está acontecendo assim. Começou lá a Idade Média, a igreja passa a ser a religião oficial do Império Romano, cai o Império Romano, a Igreja Católica começa a dominar tudo e vem a patrística. A patrística dá conta, então, de começar a formalizar todo o conteúdo da fé católica. Um pouco mais adiante vem a escolástica, e com a escolástica tem uma tentativa de colocar como a Suma Teológica de Tomás de Aquino, formalizar todo o conhecimento, juntando fé e razão. Mas passado Tomás de Aquino, logo a seguir, começa uma decadência dessa escolástica. E um dos pontos que vamos destacar para essa decadência da escolástica é o Guilherme de Ockham. Vamos ver um pouco mais sobre ele. O Papa Bonifácio VII. Esse Papa, ele tenta fazer ainda um júbilo, tenta dar uma alegrada no pessoal assim da Igreja Católica, mas ainda assim não surte o efeito desejado. E aí começa a ter uma separação do Estado e religião. Esse item vamos destacar, que até então, o Estado, que é o poder civil, digamos assim, e o poder religioso era uma coisa só. Um rei só era rei porque a igreja permitia que ele fosse rei. Mas nesse período do Guilherme de Ockham, começa, ainda não se concretiza, mas começa, em alguns casos, ter uma separação. Ou seja, uma coisa é o rei ser rei, outra coisa é o poder do Papa lá na igreja, nas coisas religiosas. Uma coisa começa a se separar da outra. Mas ainda leva alguns séculos para isso se concretizar. E por que isso acontecia? A igreja perdia o poder. Então Ludovico o Bávaro não reconhecia mais o Papa. Então olha o que acontece. Até então, todos os reis reconheciam que o Papa era um poder maior do que o próprio rei. Mas esse Ludovico falou, seguinte, quem manda aqui sou eu, não tem nada de Papa vir aqui querer mandar nas minhas terras, não. E aí, começa a ter o poder da fé individual. Os estados começaram a ganhar mais poder político. Então, se antes a igreja como instituição colocava a fé algo coletivo, como um todo, agora está mudando um tanto. Agora começa a dar uma individualidade. O próprio Guilherme de Ockham vai reforçando essa questão do indivíduo frente ao coletivo. E aí vem Filipe o Belo. Por que isso? Porque ele fez grandes escritos, grandes textos, de modo bem suave, de modo bem simples, de um melhor entendimento para as pessoas que sabiam ler, porque temos que lembrar que nesse período grande parte da população era analfabeta.
Então, conhecido como o príncipe dos nominalistas, era chamado de teórico das vãs sutilezas. O que é isso, os nominalistas? Já explicamos numa outra aula. É colocar o nome nas coisas, que as coisas não têm um universal, não tem uma coisa abstrata, fora da matéria. O coletivo é simplesmente um conjunto de indivíduos e não uma entidade metafísica exterior à própria matéria. E aí, o Guilherme de Ockham nasce em Surrey, na Inglaterra, em 1280. Foi investigado pelo Papa pelos seus escritos. Ou seja, por mais que ele fosse, de fato, católico, que até defendia a igreja, mas ele fazia isso de um modo assim um pouco estranho, né? Chamando ele até de um certo herege. E aí, ó, tá ali o Guilherme de Ockham, ele é religioso, e a partir disso podemos começar a nossa primeira pergunta. Cite uma característica desse período de transição da escolástica para o pensamento renascentista. Aguardo, então, vocês pesquisarem e responder.
Muito bem, espero que você tenha conseguido pesquisar ou ter prestado atenção no que foi dito até agora para bem responder essa pergunta. Mas anota lá no teu caderno. Cite uma característica desse período de transição da escolástica para o pensamento renascentista. As crises da igreja que culminou na separação entre fé e Estado nacional e a perda do poder da igreja. Muitos fiéis acabaram perdendo a conexão com a igreja. Então, o que está acontecendo aqui? Tem que saber que, paralelo a isso, a população na Europa está crescendo, né? O crescer e multiplicar e está, assim, sendo respeitado fielmente. Vamos lá. Independência da fé. A junção da fé e filosofia é um problema. Então, aqui o Guilherme de Ockham está dizendo que esse negócio de juntar fé com razão não dá muito certo, que é o que a patrística e a escolástica faziam, tentaram de todo jeito unir. Agora vem Guilherme de Ockham dizer que não, ele quer separar esse negócio, fé de um lado e razão de outra. Vamos entender por quê. As verdades eram diferentes. Esse é o argumento central do Guilherme, que uma coisa é as verdades vindas da fé, que a fé ela não passa por uma coisa de lógica, não passa pela razão. A fé, ler a Bíblia e é o que está escrito e acabou-se. Enquanto que a razão, ela vai buscar a explicação da natureza, a explicação das coisas pela razão, vai buscar as coisas por uma lógica, vai buscar as coisas com explicação, né, a científica. Se vale num lugar, tem que valer no outro. Se não vale no outro, então não está valendo. Então o Guilherme de Ockham dá essa ênfase, que as coisas estão separadas. Ele coloca também que a fé ela é moral, é tradição, enquanto que a razão, evidências lógicas. Então ele coloca assim, que a fé ela serve para as coisas morais, né, para a pessoa agir corretamente, para fazer de acordo com a tradição da igreja. Então isso é para a fé. Enquanto que para a razão, ela é para evidenciar a lógica das coisas, como que uma coisa está ligada na outra, o encadeamento disso. Daí que Guilherme insiste, fé é uma coisa, razão é outra e não se mistura isso. A teologia manteria a coesão da fé. A interpretação dos particulares e universais é um intermediário. Então, olha só, ele admite a existência da teologia. Só que a teologia, ela só serve para organizar lá a fé, né? Um pouco da interpretação da Bíblia, coisas assim. E aí, o que significa universal versus o particular? Aí tem um reino intermediário. Então, por exemplo, temos a ideia de justiça. E na outra extremidade, nós temos uma criança roubando para comer. Então, nós temos lá o universal, justiça. Nós temos um caso particular, né? Uma criança, uma pessoa cometendo um roubo. No meio desses dois extremos, nós temos então um reino de transição. É pegar o conceito de justiça e aplicar nesse caso particular. Então é aí que ele coloca a funcionalidade das coisas. Com suas ideias, ele chega nas seguintes conclusões. O mundo é diverso. A ciência estuda os particulares. O universo é composto de individuais. O que isso significa? O mundo é muito diverso, tem coisas grandes, pequenas e coloridas e tudo muito diferente. Mas a ciência não vai estar estudando o todo. A ciência estuda os particulares, cada caso. E aí, em cada caso, vai se somar para fazer o universal. Mas o universal não é uma entidade metafísica abstrata. O universal é simplesmente o conjunto desses indivíduos. Então, o universal só existe a partir do indivíduo. E aí, vamos ao próximo exercício? Qual a principal diferença entre fé e razão?
e porque Ockham defende a separação das duas. Aguardo então você conseguir pesquisar e dar uma resposta para ela.
Muito bem, conseguiu escrever no teu caderno, fazer uma anotação no teu notebook, sei lá, em algum lugar para conseguir responder esse exercício? Vamos ver a resposta dele. Qual a principal diferença entre fé e razão? E por que Ockham defende a separação das duas? A principal diferença é que a fé age com a moral e tradições, e a razão age com evidências e lógica. As duas devem ser separadas, pois as verdades são diferentes. Não é possível uni-las devido à diferença das verdades e dos métodos. Muito bem, vejamos um pouco mais desse Guilherme e por que ele está insistindo nessa ideia da separação. Ele coloca, por exemplo, olha lá, uma bola de basquete. Uma bola de basquete é um objeto que é conhecido pelos sentidos. Como assim pelos sentidos? Eu consigo ver a bola, eu consigo ver que essa bola é uma cor laranja, eu consigo estudar a bola, pegar essa bola e jogar no chão e ela quicar. Então eu tenho uma experiência com esta bola de basquete e consigo saber características desta bola de basquete. Mas eu sei disso através dos meus sentidos. A bola de basquete ainda, ela tem a possibilidades imperfeita e perfeita do conhecimento intuitivo. O que é isso? O conhecimento perfeito intuitivo é eu pegar agora uma bola de basquete e começar a jogar e ver essa bola de basquete. Esse é o conhecimento perfeito que eu estou experimentando agora. O meu conhecimento imperfeito é talvez o que está acontecendo agora. Eu não estou com uma bola de basquete na minha mão, mas eu me lembro, eu me recordo que uma ocasião eu peguei uma bola de basquete e eu me lembro que essa bola, ela é redonda, ela é laranja, ela quica no chão. Então, as recordações que eu tenho dessa bola de basquete, porque eu não tenho ela na mão. Então, é um conhecimento que eu tive pelos sentidos, mas não agora, no passado. E ele pode ser sensível ou intelectual. Ainda essa mesma bola de basquete, eu me recordo das características dela. Então, ao me recordar das características dessa bola de basquete, eu não estou tendo uma experiência sensível agora, porque agora eu não estou pegando na bola. Mas eu tenho uma experiência intelectual. Eu consigo me recordar, e aí essas características dessa bola, eu consigo ver as mesmas características em outros objetos. Por exemplo, a bola de basquete é redonda, mas uma bola de futebol também é, a bola de vôlei também é, e consigo ver essa mesma característica em outras. A bola é laranja, mas eu consigo ver que essa cor laranja estão em outras coisas, talvez na parede da minha casa, em outra coisa. E aí eu estou usando do intelecto para fazer essas outras inferências a partir da minha experiência perfeita, que foi pelos sentidos. E nós temos o conhecimento abstrato. É somente intelectual, sem relação com os sentidos. O que é essa experiência intelectual? Por exemplo, quando eu falo de certas características, a justiça, a bondade, né, de dizer o que é moral, o que é imoral. Então, quando eu coloco certos conceitos assim, eu estou fazendo conceitos abstratos. E principalmente aqui, eu não estou usando os sentidos. O conceito de justiça que vimos no exemplo não existe de fato. Então, não existe, de novo a palavra, uma entidade, um ser que se chama justiça. A justiça eu sei a partir dos atos concretos de justiça. Reforçando, isso é o conceito em Guilherme de Ockham, porque em outros filósofos esse conceito é diferente. Vamos lá, universal é uma relação. Então, de novo aqui, um menino roubando comida para comer e alguém assassinando outra pessoa. O que é essa questão do universal? Quando eu pego fatos, eu vou relacionando
atos, né, ações, e consigo a partir disso abstrair. Aí eu faço universal. Então, universal vai ter a relação de vários atos concretos, como no exemplo, né, o menino roubando ou alguém assassinando outra pessoa. É aí que eu vou tirar o conceito de justiça e injustiça. Vamos ao exercício 3. Como Ockham fazia a divisão dos conhecimentos e como ele explicava o universal. Mais um minutinho para você pesquisar, para consolidar esse conhecimento, anotando por aí. Aguardo.
Muito bem, conseguiu fazer a tua anotação? É sempre importante anotar para memorizar com mais qualidade. Vejamos então, como Ockham fazia a divisão dos conhecimentos e como ele explicava o universal. Ele dividia em conhecimentos intuitivo, que tinham a ver com as instruções, e o abstrato, que não tinha nada a ver com as intuições. Nesse sentido, o universal é uma associação entre particulares não existindo na realidade. Então, aqui frisou bem essa divisão. Mas vamos seguir com um pouco mais de conteúdo. Então, agora, nós vamos falar da navalha. Navalha de Ockham. Olha lá. Mas será que o Ockham era barbeiro? Fazia uma barbinha assim? Não, não é esse tipo de navalha. Mas a navalha que Ockham está falando é sim uma navalha cortante, que cortava muito bem afiada. Sua maior contribuição foi o princípio da navalha. Você sabe o que é? Vamos ver. Nenhum ente deve ser multiplicado caso não haja necessidade. Então a ideia aqui de cortar de navalha é estar tirando tudo aquilo que não há necessidade, que sobra. Mas na filosofia aqui, o que ele está cortando? Ele se recusou ao ser análogo de Tomás de Aquino e também o ser unívoco de Duns Scotus. Então olha o que está acontecendo aqui. O Guilherme de Ockham, cara muito estudioso, ele leu sim Platão, ele estudou Aristóteles, ele estudou Tomás de Aquino, ele estudou Duns Scotus, estudou essa turma toda. Mas ele chegou a uma conclusão que a interpretação que São Tomás de Aquino e o Duns Scotus deram de Aristóteles está um pouco equivocada. E aí ele vê que os dois se apressaram em umas generalizações e ele quer cortar. É a navalha dele. Vamos cortar fora essas coisas que estão sobrando. Por exemplo, essa questão da analogia que Tomás de Aquino faz o tempo todo. Vamos lá. Causa final e eficiente. Para ele, simplesmente isso não existe. É algo assim. Será que a rosquinha que eu penso é diferente do meu pensamento? E aí o conhecedor e conhecido. Então a pergunta que o Ockham está fazendo para querer cortar. Tem lá uma pessoa, está pensando numa rosquinha. Mas essa rosquinha que está no meu pensamento é de fato uma rosquinha? Ou ainda de estar comparando com o outro? A rosquinha que eu estou pensando ao ver uma rosquinha é como a rosquinha que o outro está pensando? E aí que ele faz essas comparações. E aí o conhecedor, que é a pessoa que está, versus o conhecido, a rosquinha. Então a navalha não vai admitir nenhum conhecimento como fundamental, se ele não se provar como tal. Vai cortar concepções tidas como supérfluas. Os conhecimentos verdadeiros são aqueles derivados dos indivíduos e aqueles derivados do conhecimento empírico. Então olha o que está acontecendo aqui. Ele só quer saber do empirismo. Mais para frente, mais uns 200, 300 anos, vão reforçar essa ideia. E aí o exercício 4. Em linhas gerais, o que é essa navalha de Ockham? Dê um exemplo? Aguardo você responder então.
Muito bem, conseguiu escrever aí o que é essa navalha de Ockham? Vamos ver um exemplo disso então? É uma metáfora que busca cortar aqueles conhecimentos supérfluos. Por exemplo, a ideia de causa e efeito. Não é possível estabelecer uma relação metafísica entre as duas. Portanto, deve-se cortar essa concepção fora. E aí vamos a uma conclusão desta aula. O conhecimento é intuitivo e abstrato. O intuitivo é o conhecimento fundamental. O abstrato vai derivar desse primeiro. Fé e razão. As verdades são diferentes. Os métodos são diferentes. Uma usa da moral e outra da lógica. E a navalha corta tudo o que for supérfluo. Por exemplo, a concepção de causa e efeito pode ser provada só empiricamente. Grande abraço, sou o professor Reginaldo Polese e vamos seguindo. Lá nos slides poderá ver algumas referências e logo voltamos para outra aula. Grande abraço.